Olá, pessoal, bem-vindo ao nono episódio do Papo Jovem. Hoje o nosso tema será lei. E para conversar com a gente, teremos como convidado Ricardo Costa, que é professor de matemática da rede estadual. Bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço, né, a participação. Para mim é um prazer poder contribuir de alguma forma, né, mesmo independente que tema a gente vai procurar ter uma conversa aqui, mas não tão formal, mas acho que o objetivo maior é a gente realmente ter essa interação. Então agradeço desde já a participação e que vocês aproveitem bastante. De nada, agradecemos ao Senhor. Então, como o senhor é professor de matemática, vamos falar um pouco sobre a matemática na vida dos jovens. E para conversarmos, eu vou fazer uma perguntinha para o senhor. Qual a importância da matemática na vida dos jovens? É assim, essa pergunta é uma excelente pergunta, na verdade, né, porque a gente, né, enquanto professor já tem um pouco mais de experiência, a gente vê que quando se trata de ensino básico, né, existe outra pergunta muito atrelada, né, uma frase que os alunos costumam muito falar: para que eu vou utilizar isso, né? Então, é uma excelente pergunta. Mas assim, digamos que de um modo geral, né, a matemática, né, o papel dela em si seja decodificar a natureza, né? Então, é através dela, né, que as civilizações se desenvolveram, eles desenvolvem as tecnologias, digamos assim, né? E aí, voltando mais para o nosso contexto de sala de aula, eu acredito que desenvolver o raciocínio lógico, né, fazer com que o aluno desenvolva essa capacidade, né, de pensar rápido, resolver problemas, né, seria uma das formas que nós, enquanto professores, buscamos, né? Então, tanto matemáticos quanto nós professores, nós buscamos dar significados, muitas vezes, né? Na verdade, a maioria dos conteúdos nós buscamos isso, né? E que vocês se tornem independentes, né? Que os alunos possam pensar de forma independente em determinadas situações. Eu acredito que a nossa tarefa seja dar esse significado, né? E de que forma a gente possa isso utilizar na sociedade, né? Seja no ensino básico ou quando de repente um aluno entra numa universidade, por exemplo, né? Então, o que eu posso, para concluir, né, essa pergunta seria que quando um aluno ele tem a oportunidade, né, de entrar numa universidade, no curso superior, para estudar mais a fundo a matemática, ele percebe que é uma coisa extraordinária, né? E assim, eu posso dizer porque as coisas fazem muito sentido, né? Nessa época a gente vê que realmente as coisas se tornam com esse significado para a gente. Acho que seria isso. Vamos para a segunda pergunta. O senhor sempre teve o sonho de ser professor ou começou a gostar dessa experiência ao decorrer do tempo? É engraçado, né? Engraçado porque eu, enquanto aluno da escola básica, né, ensino básico, ensino médio principalmente, eu falava para mim mesmo o seguinte: eu quero ser qualquer coisa, né? Eu usava até essa expressão, menos ser professor, cara. Eu dizia isso, né, para os meus colegas, professores. Eu não quero ser professor de jeito nenhum. Só que eu não entendia, na verdade, o que eu falava, né? E, posteriormente, eu tive o prazer de estudar outras coisas e eu percebi o interessante, que o nosso cérebro ele não entende a palavra não. Ele não pensa negativo, né? Ele sempre pensa o lado positivo. Então, na verdade, quando eu dizia não quero ser professor, eu estava dizendo para mim mesmo que quero ser professor, né? Então, o interessante é que eu vim entender isso depois, né? Então, talvez esse tenha sido o motivo, né, de eu ser professor. Então, eu nunca quis, de fato, né, ser professor, sabe? E aí, assim, posso te dizer que sou muito feliz hoje com a profissão. Gosto muito de estar na sala de aula, né, de conversar com os meus alunos. E sou muito feliz mesmo, mas não queria ser professor, não queria. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Como todo mundo sabe, estamos passando por um momento muito difícil de adaptação. Foi difícil para o senhor se adaptar ao ensino remoto ou o senhor já tinha alguma experiência? Com certeza, viu? Com certeza. Eu acredito que não só eu, né, quanto professor, mas acredito que alunos também, vocês quanto alunos, né, foi, de certa forma, meio que incômodo, né, digamos assim, né? Então, na verdade, eu conhecia muito pouco, né, sobre essas práticas, né, de ensino remoto.
Porém, eu tinha algo em mente, né? Que, embora a gente soubesse que precisava fazer algo diferente, né? A gente meio que fica procrastinando certas vezes, né? A gente, vou deixar isso para amanhã, vou deixar isso para depois, né? E eu sabia que eu precisava fazer, né? Se era logo, se era cedo, se era tarde, então eu precisava fazer. Então fui atrás, corri atrás, estudei, né? Fiz alguns cursos disponibilizados pelo governo, né? Pela Secretaria da Educação, né? E a fim de a gente minimizar esses certos problemas, né? Então acho que tive muitos problemas, né? Errei bastante, não cometi o mesmo erro, mas errei bastante. Eu acho que é assim que a gente aprende, né? E se a gente for pensar um pouco mais além, todos os dias surgem novas ferramentas, né? Surgem novas metodologias, né? E a gente precisa estar sempre se atualizando, digamos assim, estudando cada vez mais, se aprimorando cada vez mais, né? E precisamos desenvolver essas habilidades, né? A gente sabe que claro que cada um tem suas especificidades, cada um tem uma habilidade diferente, uns são melhores em algo, outros são melhores em outras, né? Mas a gente também pode desenvolver certas habilidades, né? Então, e enquanto mais professor, né? A gente tem que ter domínio dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias, né? E foi muito útil, né? Então eu vi que existiam muitas aplicações, de fato, né? Então, o que eu sabia era que eu tinha que estudar para conhecer, né? E aí fui atrás, estudei, né? Não sei tanto ainda, né? Domino ainda poucas coisas, mas já foi bastante superado, né? Essa defasagem que eu tinha de anos anteriores, né? A gente muitas vezes fica acostumado só naquela aulazinha tradicional, lá na sala de aula, né? Conteúdo matemático principalmente, né? Mas tem sido muito importante sim, viu? Tem sido muito importante. Eu acredito que essas metodologias vieram para ficar, sabe? A gente vai continuar usando elas. Acho que muito, muito viável isso. Algumas vezes o senhor já nos falou que morou no estado do Ceará e veio para Aparecida alguns anos atrás. Como surgiu a ideia de vir para Aparecida e ser professor do estado? Pronto, na verdade não foi bem uma ideia, né? Fazer uma rápida lembrança, né, com relação a um históricozinho, né, que minha formação eu concluí no final de 2015, né, e aí a partir daí eu comecei a pensar em concursos, né, para ter uma estabilidade e tudo mais, né, e como no Ceará não houve nesse período, né, não houve concurso público, e aí os que apareciam eu ia fazendo, né, então em 2016 prestei o concurso para Rio Grande do Norte, né, fui aprovado, porém não fui chamado, né, fui chamado depois de um certo tempo, isso em 2016, 2017 abriu o edital para cá, né, para Paraíba. E aí, como eu já vinha estudando, né, mesmo trabalhando também, eu estava como prestador em uma escola, eu continuei estudando, porque eu já vinha, né, desde 2015, e aí fui aprovado em 2017, né, e aí tive o prazer de vir para cá, né, onde fui muito bem recebido, né, a Escola Doutor José Gadelha. Hoje eu tenho a Doutor José Gadelha como minha segunda casa, gosto muito, desde professores, direção, alunos, fui muito bem recebido, me sinto muito bem, né? E assim, eu acho que a gente precisa se permitir ser desafiados em certos momentos, sabe? A gente muitas vezes fica preso na nossa zona de conforto, né? De achar que nossa vida tá boa, a minha vida tá muito boa desse jeito, não vou buscar algo novo, né? Mas eu acho que a gente, conhecendo pessoas diferentes, né, conhecendo lugares diferentes, a gente cria novas oportunidades, né? Então, eu me permiti, sabe? Eu me permiti ter algo melhor, digamos assim, né? Ser desafiado, sabe? Mesmo estando um pouco distante da minha família, né? No Ceará, como foi bem colocado, mas creio que sabe? Encontrei uma outra família, digamos assim, né? Então, eu gosto muito de estar aqui na escola, principalmente, né? Moro numa cidade muito bacana. Então, basicamente isso, né? Não foi bem o que uma ideia, né? As coisas vão surgindo na nossa vida, né? E a gente meio que vai seguindo o curso, né? Então, quem sabe daqui a 4, 5 anos, né? Vocês vão estar na universidade, pode ser que estejam numa universidade fora da Paraíba, né? As coisas podem ocorrer e a gente não tem controle sobre determinadas coisas, né? Então, se permita, sabe? Eu me permiti
me permitir ser desafiado e buscar algo novo, né? E desejo isso para vocês, sabe? Que daqui a pouco vocês estão dando continuidade ao projeto de vida de vocês, né? E aí pode ser que não mais em Aparecida, não mais na Paraíba, mas o que importa é que vocês estejam fazendo algo que os torne felizes, né? Que seja algo que vocês realmente queiram, tá? Que já almejam a um determinado tempo. Então, torço muito para isso, viu? Torço muito para isso. Pode ter certeza que esse professor que está aqui desse lado vai torcer muito para que vocês consigam realizar todos aqueles objetivos e sonhos que vocês têm planejado, né? Ao longo de todos esses anos, viu? E se permitam, né? Se permitam, porque pode ter certeza que serão novas portas, né? Que se abrirão aí para vocês, para cada um de vocês, na verdade. Próxima pergunta. Como é a sua relação com os alunos? O senhor procura sempre ser amigo de todos? Olha, eu acredito que sim, né? E eu acho que não só professor-aluno, né, mas de um modo geral, essa convivência ela é necessária, né? Claro que, enquanto professor na sala de aula, né, eu tenho que ser profissional, né? Eu não posso também dar uma certa liberdade, digamos assim, né, para que um aluno ou outro extrapole algo, né? Falte com respeito, tanto da parte quanto a um aluno ou quanto a um professor, né? Mas sim, né, eu busco sempre ter essa relação amigável, uma relação ótima. Posso dizer que nesses meus 10 anos de experiência, né, eu tive praticamente com quase todos os meus alunos, né, uma boa relação. Às vezes tem um aluno ou outro que não, digamos que não tem uma abertura assim, né, da gente poder ter esse relacionamento, mas também isso não significa dizer que a gente não se dê bem, né. Então, existe sim habilidades diferentes, existem personalidades diferentes, né? Mas a gente pode conviver, a gente pode amar da mesma forma. Quais são os métodos que o senhor pode usar para dar uma lição? Bom, na verdade, esse conceito de dar uma lição, né, um pouco, digamos assim, não bem interpretado, né, por algumas pessoas. Eu sempre acredito que o exemplo fala mais alto, sabe? De você se espelhar numa pessoa, né? E tudo que aquela pessoa fizer para você é um motivo de aprendizado, né? Então, acho que ser exemplo, ser uma referência, né? Apesar de ter uma responsabilidade muito grande, né? Não que eu queira ser uma referência para algum aluno, mas certamente eu sei que eu sou, né? Assim como todos os professores, certamente algum deles vai ser referência para algum aluno, né? E isso requer uma responsabilidade muito grande, né? Com relação a isso, porque uma vez a gente professor na sala de aula, eu vejo que lá fora da escola nós continuamos sendo os professores, né? A gente continua, né, tendo que dar o exemplo, fazer a coisa correta, né? Sempre ter, né, a honestidade em primeiro lugar, a integridade, ser o mais justo possível, né? Então eu acredito mais no exemplo, sabe, do que muitas vezes a gente, né, já presenciei aí situações quanto alunos, né, de professores autoritários, sabe? Eu não concordo muito com isso, né? Então, assim, eu prefiro que o aluno me respeite, né? Enquanto professor, respeito o aluno. Não gosto acho que, acredito, né, que nesses 10 anos de profissão nunca faltei nunca tirei liberdade com algum deles, eu sempre respeitei da melhor forma possível, né? E eu bato muito nessa tecla. Eu acho que o exemplo, né, acima de qualquer coisa, a pessoa sobre o que ela faz, né, se ela está fazendo a coisa correta, se é uma pessoa íntegra, né, eu acho que isso por si só já é uma lição. Eu considero dessa forma. Sabemos que muitos alunos são um pouco agitados. Como o senhor lida com esse tipo de aluno? Está um pouco atrelado, né, à pergunta anterior, é que a gente sabe que cada um tem sua especificidade, né? Todos têm habilidades diferentes, né? Todos têm comportamentos diferentes, né? E com o seu ciclo familiar ou de amigos, né? Dependendo de cada caso, ele vai se portar de uma forma ou de outra, né? E eu acredito assim que aqueles alunos que às vezes chamam mais atenção, né, na sala de aula por algum comportamento, são esses que eu procuro me aproximar mais,
né? Porque eu sei que tem alguma coisa lá que eu posso ajudar, né? E esses são os primeiros em que eu procuro ter um relacionamento, né? Mesmo de amigo mesmo, ou de professor-aluno, né? De conversar, saber o motivo, sabe? Porque por trás de um comportamento, por trás de uma atitude, sempre tem alguma coisa, né? Então, eu busco essa abertura, né? De início, saber se é permitido, se o aluno também se propõe a isso, né? Porque eu acho que só se ajuda quem quer ser ajudado, sabe? E eu sempre, né, independente de que aluno seja, né? Se um aluno que tem mais afinidade por minha disciplina ou se não, eu busco sempre tratar todos da mesma forma, né? E muitas vezes um aluno ou outro tem um pensamento um pouco diferente, né? Mas acho que a gente sempre procura, né, fazer o nosso melhor a cada dia. Eu procuro sempre ser o seu melhor, né? E esse contato com o meu aluno, né, saber esse feedback, essa reciprocidade é importante para mim, né? Eu sempre levo isso para a minha vida mesmo. Para encerrar a nossa entrevista, temos uma pergunta. A última pergunta de todas. O senhor sempre dá voz aos seus alunos? Eu sim, eu julgo ser de extrema importância, né, ter o feedback, né, dos alunos, saber como é que está o aprendizado deles, saber das angústias, né, uma forma mais viável para chegar a um determinado aprendizado, até porque temos muitos alunos e um aprende de uma forma, né, outro pensa de outra forma, também aprende de outra forma, né, porém não significa dizer que escutar todos os alunos, né, determina as minhas ações em sala de aulas, né, a gente precisa sim escutar, precisa se ouvir, né, e ver o que se encaixa melhor em uma determinada aula ou uma determinada situação, né. Nós sabemos que existem as contribuições, enfim, né, mas eu faço sempre essa junção, né, trago essa colocação dos alunos de modo que eu possa melhorar a cada dia, né, e é isso que eu busco diariamente, sabe, eu busco não ser só um professor melhor a cada dia, mas, acima de tudo, uma pessoa melhor, né, porque o que vale o conhecimento se não para nos tornar pessoas melhores, né. Então, eu julgo ser de extrema importância, né, esse diálogo, né. Eu fico aqui eu me sinto muito só muitas vezes nas aulas do MIT porque eu não tenho essa interação, né. Eu não tenho como olhar no olho do aluno e sair lá na cadeira dele e ver como é que está, né, como é que ele está se desenvolvendo, né. Então, eu julgo isso é muito importante, sim, né. Eu sempre busco isso e, sabe, acredito que dessa forma a gente consegue, né, desenvolver melhor as habilidades do nosso aluno. Embora seja muitas vezes uma turma um pouco numerosa, não dá para um momento, né, a gente ouvir todos ou a gente, né, saber como está cada um numa determinada aula, né, a gente vai fazendo isso no decorrer das aulas, no decorrer do ano, né, mas isso é muito importante sim, viu? Ótima pergunta. Para encerrar, né, excelente pergunta. A entrevista tá boa, mas chegamos ao fim. Queria agradecer a Ricardo por ter aceitado nosso convite e foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Poxa, mais uma vez eu só tenho a agradecer, né, porque isso aqui é um momento ímpar, principalmente para mim, né, e quero, para encerrar também, parabenizar, né, a você, Jennifer, a Vitor Igor, né, Thaís Rayane, Júlia, né, e Eduarda, por ver uma tamanha evolução, né, por vocês. Posso dizer que eu fico muito feliz, sabe, em ver o desempenho de vocês, ver o empenho, né, saber que vocês realmente estão fazendo a diferença, sabe, não esperam por alguém ou ficam esperando que as coisas aconteçam, vocês vão atrás e fazem. Então, sabe, meu sentimento é de muita felicidade, né, porque eu me sinto muito feliz quando eu vejo, né, meus alunos sendo protagonistas, sabe, de ir lá realmente e fazer, sabe, então pode ter certeza que vocês estão na história, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês, um excelente trabalho, aí, muito feliz, viu? Muito obrigado aí por estar esse tempinho aqui com vocês, espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? E tamo junto até depois do fim. Obrigada, Ricardo, a gente que agradece.
E para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixe seu like. E também siga nosso Instagram, Jornal Gadeira, tem muita coisa boa por lá. Foi isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Se tentarmos parar, não é bem assim. Ficaremos mais bem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes. Música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, Easy Falcão, som do tom de pesado.